Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL. Faltam 85 dias para o começo da temporada, a partida entre Rams e Bills, expectativa lá no alto, muita ansiedade, mas daqui até lá tem muita coisa para a gente conversar. Estão acontecendo 17 minicamps obrigatórios, tem mais notícias, tem a hora de tirar dúvida também, aproveitar esse tempinho aqui para tirar dúvida, para conversar. Então eu faço aquele convite para você, dá aquela curtida no vídeo, ajuda a gente com a interação, toda a interação que você tem com o Toque Passa colabora para a gente crescer no algoritmo, o canal chegar para mais pessoas. Muito obrigado, estamos crescendo graças a vocês. Deixa o seu comentário, tem uma dúvida, tem uma sugestão, tem uma crítica, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo e se você puder, faça como o Isaac Bersalim, o mais novo membro do nosso clube de membros. Aqui nós temos apenas um patamar, é uma colaboração que você faz para a gente manter o trabalho, né? Tem investimento, eu não sei nem que horas que esse vídeo vai entrar, se vai entrar na hora certa de costume, porque a gente vai incluindo o Toque Passa no meio da rotina, é apenas uma parte da rotina, tem trabalho cá, tem trabalho lá, tem muita coisa para fazer e o Toque Passa faz uma parte, a gente investe também dinheiro em equipamento para as coisas ficarem melhores, então eu agradeço demais de coração quem apoia o Toque Passa. Já são 39 membros, quando chegarmos a 50 vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson igual essa daqui. Com 100 membros vou sortear camisa, tem vantagem, tem grupo no Telegram. Semana que vem vai ter uma videochamada pra gente bater um papo sobre futebol americano e outras coisas, qualquer outra coisa. Então, ó, vai ter vantagem, teremos novidades conforme a temporada for chegando. Então, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa. Vamos falar de futebol americano. Roda a vinheta. Vou começar respondendo a pergunta justamente do Isaac Bersalim. Chegou agora no clube, já mandou a sua pergunta, já respondi para ele lá nos comentários, mas eu acho que é uma dúvida que pode estar na cabeça de muitas pessoas que nem sabem que tem essa dúvida. Ele pergunta sobre a comunicação, se o treinador consegue falar com o jogador ou então apenas com os outros treinadores, os outros coordenadores da equipe. Consegue sim, consegue falar com um jogador do ataque, um jogador da defesa. Geralmente esse jogador do ataque é o quarterback, né? Então tem a comunicação lá, tem o rádio. O quarterback, o jogador da defesa, só ouvem o que o treinador fala, né? Não tem como ele responder. Responder é gesticulando, fazendo sinais ali. Essa comunicação ela é ativada no momento em que uma jogada acaba, que aí abre o play clock, 40 segundos, quando falta 15 segundos para estourar o play clock, para rolar o snap ali obrigatoriamente, né, antes da falta do delay of game, essa comunicação é cortada e aí o cara tá por ele só. Então não tem papo mais não, tá? É bem interessante porque teve um tempo que era apenas o quarterback que tinha essa comunicação. Sempre rolou algumas coisas, umas dúvidas, algumas polêmicas de gente que interferia o sinal para atrapalhar o time adversário. Depois começaram os pedidos para a defesa também ter. Falavam que o Belichick nunca aceitava essa proposta porque ele forçava, né, que tivessem os sinais, a gente vai lembrar do Spygate, que os Patriots filmavam os sinais dos outros times. Então, tem muita coisa pra gente conversar, mas essa comunicação existe sim, de um lado só. O cara só ouve o que tá rolando. O jogador Taysom Hill mandou uma pergunta aqui capciosa, né? Ele tá querendo forçar a barra aqui. Ele falou: Bom dia, Belatini, meu fã. Eu sou muito fã do Taysom Hill. Gostaria de uma resposta sobre essa questão. Eu sou o jogador mais versátil da NFL na história, ou pelo menos nos últimos 20 anos, em especial por ser um quarterback que em diversas posições, joga em diversas posições com eficiência, né? Espero estar nos próximos vídeos. Quarterback é da sua parte, tá? Vou deixar bem claro aqui que eu não considero o Taysom Hill um quarterback. Ele fez alguns passos, ele fez. Ainda bem que os Saints abriram mão dessa abominação aí, que era colocar o cara. É um bom jogador. Eu sempre chamei ele de jogador pato, né? Porque o pato ele nada, ele anda, ele voa, mas não faz nada muito bem. É mais ou menos o Taysom Hill. Ele faz um monte de coisa, nada muito bem assim. Eu vou dizer que o jogador que é conhecido como era o Mister All Purpose, né, que era o cara para todo propósito, o pau para toda obra, era o Eric Metcalf, jogador que atuou na NFL entre 89 e 2002, foi jogador dos Browns, depois saiu, foi os Falcons, Chargers, Cardinals, passou por muitos times aí na liga, e ele era conhecido como o jogador mais versátil, muitos apontam ele como o mais versátil da história, porque ele jogava como running back, ele alinhava como wide receiver, ele era retornador, e a gente pode também falar, por exemplo, do Deion Sanders que era um defensive back, que jogava também como wide receiver, como retornador, um ótimo retornador, excelente jogador, e, além de tudo, é o único na história que jogou uma World Series e também um Super Bowl, a final do beisebol, da MLB e também da NFL.
Deion Sanders, um cara sensacional. Recomendo um documentário que tem um 30 for 30, que é o Deion Sanders Double Play, né? Você encontra lá no catálogo da ESPN. Muito legal, falando de uma situação em que ele jogou uma partida de beisebol e da NFL ali no mesmo dia, em questão de horas. Voo. É bem legal, vale a pena. Deion Sanders é um baita de um personagem. Mas a NFL é difícil, né? Porque é um esporte que é muito específico. Hoje você tem, hoje não, né? Há muito tempo você tem. Vamos lá, nem sempre o punter consegue chutar um field goal, né? O cara se machuca, o kicker se machuca, o cara não consegue, porque o chute dele é muito específico. Você tem um long snapper, um cara que entra só para fazer um passo para trás com maior distância. É muito específico e a NFL é cada vez mais dessa forma. O Kinjo mandou uma pergunta aqui que é recorrente no Toque Passa, mas eu sempre faço questão de trazer porque de fato ela é mais complicada. Ele pergunta como é que funciona a tabela de jogos, né? Quais as regras para os times pegarem os rivais da mesma divisão, da conferência, se é sorteio. Bom, eu sempre faço questão de destacar aqui: 6 jogos da divisão acontecem sempre, né? 3 jogos em casa, 3 fora contra os rivais da divisão. Aí você tem mais 4 jogos contra adversários de uma divisão dentro da mesma conferência, definido sempre por rodízio. Então a FC Norte vai enfrentar a Sul, depois a Leste, depois a Oeste. É assim que acontece. 2 jogos contra times que terminaram na mesma posição que você na temporada anterior, nas outras 2 divisões da conferência, né? Se a FC Norte vai pegar a Sul, ele vai pegar o primeiro colocado, pega o primeiro da Oeste e da Leste também. Depois, mais 4 jogos contra adversários de uma divisão da outra conferência, também definida por rodízio. E agora, com o 17º jogo instituído, esse um jogo é contra um adversário que ficou na mesma posição que você na última temporada, de uma divisão definida por rodízio da outra conferência, né? Então, pode acontecer da FC Norte encarar a NFC Norte numa temporada pelo rodízio. Aí, nesse joguinho extra, ele tá na Sul. Então, o primeiro da AFC Norte vai pegar o primeiro da NFC Sul. É assim por diante, sempre por rodízio. É chatinho, mas é fácil de entender. Tanto é que acaba a temporada, todo mundo sabe quem que vai enfrentar, se é em casa, se é fora. Resta saber apenas a data, a sequência do calendário. O Isaac Ribeiro perguntou aqui se seria possível fazer um vídeo falando de personagens da NFL, né? Poderia ser indicado para os seguidores. Achei sensacional essa ideia aqui. Ele sugeriu o Steve McNair, falou que assistiu alguns jogos dos Titans no início dos anos 2000, lá no canal da NFL, e falou que o cara não parecia ruim, não. Ele era muito bom jogador, foi co-MVP, né? Teve 2 MVPs na temporada de 2003. Ele, o McNair e o Peyton Manning dividiram o prêmio, cada um teve 16 votos ali, e acabaram sendo os MVPs da temporada. E aí ele falou de Michael Vick, a gente pode falar um pouquinho sobre quarterbacks que tinham um grande potencial, mas acabaram não rendendo tanto ou não conquistaram um Super Bowl. Acho bem legal, vocês podem sugerir. Eu tinha até falado que eu ia falar do McNair mais nesta quarta-feira, mas a programação tá confusa pra caramba. Tô terminando aqui o primeiro módulo, né? O módulo o FAC, vou tirar a licença de treinador. Tô fazendo uma reportagem especial também. Tem muita coisa acontecendo, então eu não consegui parar para escrever direitinho para falar do McNair, mas prometo que talvez na sexta-feira ou então na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais e sugiram outros jogadores para a gente falar aqui. Vamos falar algumas notícias, começando aqui pelo anúncio de aposentadoria, que não foi um anúncio de aposentadoria, mas basicamente é isso. O Richard Sherman foi anunciado como um dos novos membros da Amazon, a Amazon que vai transmitir o Thursday Night Football. E o pré-jogo vai ter o Richard Sherman como um dos analistas, Tony Gonzalez é outro. Estão montando um grande elenco aqui, né? Vai ser bem legal a transmissão da Amazon, ao que tudo indica. E o Richard Sherman falou que não se aposenta, que as portas estão abertas para voltar a jogar. Mas ele tem 34 anos, vem de um ano que ele jogou pouco na equipe do Tampa Bay Buccaneers e saiu também por lesão. Eu acredito que acabou a carreira do Richard Sherman, um dos grandes jogadores aí dos últimos anos, com toda certeza. 5 vezes escolhido para o Pro Bowl, 3 vezes eleito para o primeiro time do All-Pro, então um jogador que o currículo fala por si, conquistou o Super Bowl 48, estava lá, vi ele conquistando com o Seattle Seahawks e a Legend of Boom contra a equipe do Denver Broncos. No ano seguinte ele nos proporcionou essa grande cara aí quando rolou o passe na linha de 1 jarda. Ele foi cortado em 2017 pela equipe do Seahawks, questão de contrato e tudo mais. No dia seguinte ele acertou com o rival San Francisco 49ers, foi lá para os 49ers, chegou a disputar mais um Super Bowl também ali, quando eles perderam para a equipe do Kansas City Chiefs. E na temporada passada ele foi para o Tampa Bay Buccaneers,
não conseguiu jogar, jogou apenas 5 partidas, depois teve lesão, mas é um cara que, se acabar se aposentando, pô, já tem aí um currículo sensacional. Richard Sherman, um dos grandes dos últimos tempos, com toda certeza. Enquanto isso, a NBC contratou o Jason Garrett, o Palminha vai ser comentarista lá no Football Night in America, vai substituir o Drew Brees que não foi tão bem assim, né? Foi contratado pela NBC, ele que passou anos como treinador e claque da equipe do Dallas Cowboys, e nos últimos anos estava lá como coordenador na equipe do New York Giants, foi demitido no meio da temporada passada, agora vai ser comentarista. Vamos ver se ele vai ficar no palco só batendo palma, ou então ele vai falar alguma coisa que interesse, né? Mais uma notícia aqui, a NFL divulgou o seu calendário, as datas importantes aqui para essa temporada que começou, né? Já começou a temporada, já tá rolando, tá? Dia 15 de julho é o limite para um jogador que recebeu a tag assinar um contrato de múltiplos anos, né? De mais do que uma temporada apenas, ou então assinar uma extensão com um time que o tagueou. Depois disso, ele só pode assinar um vínculo de uma temporada e esperar até o fim daquele ano, o fim da última partida da temporada regular, para assinar um contrato maior com essa equipe. Ou então ele vira free agent, então vai receber a tag, ou então ele joga esse ano com a tag. Dia 16 de agosto, os times têm que reduzir os elencos para 85 jogadores ativos ou inativos. Dia 23 de agosto, o corte é para 80, e então no dia 30 de agosto temos o corte final, que deixa aí mais 27 desempregados em cada uma das equipes, tá? Precisam fechar o elenco em 53 jogadores, e aí nós temos uma espécie de nova free agency, porque muita gente acaba sendo cortada, e aí começa a rodar elenco, jogador sendo contratado para practice squad, jogador bom que acabou perdendo a posição e outro time vem com interesse, então corta mais esse e entra esse cara aqui. A gente tem aquele agito ali no dia 31 de agosto, por aí. Dia 4 de setembro é o último dia do training camp que começa em meados ali no mês de julho. Dia 4 de setembro é o último dia, e aí começa o protocolo já de temporada regular oficialmente, né? Dia 8 de setembro tem a abertura da temporada com Rams e Bills. 1º de novembro é o trade deadline, 1º de novembro acabam as trocas, é o último dia para você fazer a troca. 14 de janeiro começam os playoffs, e dia 12 de fevereiro temos o Super Bowl lá em Glendale, no Arizona. Será que o Toque Passa estará lá mais uma vez? A gente foi para Los Angeles, quem sabe a gente vai para Glendale. Eu nunca fui para Glendale, pode ser uma coisa interessante, quem sabe, né? A gente já consegue acompanhar lá no dia 12 de fevereiro. E agora vamos falar o assunto principal desse vídeo aqui, porque estão 17 times com minicamps obrigatórios rolando nesta semana, e temos algumas notícias, né? Vou começar falando do Deshaun Watson, porque ele deu uma entrevista coletiva na terça-feira, fiquei acompanhando lá. Eu não vi precisamente quanto tempo foi de coletiva, quantas perguntas foram feitas, mas eu posso te garantir que todas as perguntas eram sobre os problemas que ele tem judicial, né? Os 24 casos, 24 processos que estão acontecendo na justiça, essa expectativa do que vai acontecer, se ele vai ser punido ou não. Tudo se baseava nisso. Me fez até pensar que uma das justificativas, que era muito uma tecla que o pessoal batia muito forte ali na época do Kaepernick, que ele não era contratado por nenhum time, porque senão ia desviar o foco, porque só iam falar dos protestos e não iam falar do time. Bom, estão só falando dos processos, né, em cima do Deshaun Watson. A questão talvez seja a qualidade do jogador. Deshaun Watson mais jogador que Colin Kaepernick, ok, mas aquela justificativa não valia, né? E além, convenhamos que é muito pior falar de 24 casos de um possível assédio sexual do que ajoelhar no hino, sendo que ajoelhar deveria até ser mais honroso, né? Quando você encontra um rei, você tem que fazer o quê? Ajoelhar, não botar a mão no peito. Então, bom, não vamos entrar nesse papo aqui não. Só para falar do Deshaun Watson, todas as perguntas, e trazer a palavra dele, né? Afirmou mais uma vez que ele é inocente, que ele nunca atacou ninguém, que ele nunca assediou sexualmente ninguém, que ele nunca obrigou alguma pessoa a fazer alguma coisa que não queria, né? Que ele nunca constrangeu ninguém. Ele se declarou inocente de todas as acusações o tempo inteiro, reafirmou isso aqui, falou também que ele não tem nada pelo que se arrepender, ele só se arrepende, ele falou, olhando o geral, do impacto que isso aí desencadeou em tantas pessoas, né? Ele falou que ele lamenta o que isso impactou para a equipe do Cleveland Browns. Aliás, ele falou que o Cleveland Browns vai ser o último time dele. Ele quer passar o resto da carreira dele na equipe dos Browns. Na família, nos torcedores, mulheres e homens dos Browns, os fãs da NFL, os fãs dele ao redor do mundo. Ele lamenta bastante disso, mas sempre reiterando que ele não fez absolutamente nada.
São 24 casos, tem expectativa de mais 2 casos entrarem em breve, e segundo o Busby, né, que é o advogado das mulheres, tem muitos outros casos que podem aparecer. A gente fica no aguardo ainda da NFL, mais uma vez batendo essa tecla, que a NFL está demorando demais para decidir. Até o Watson falou que ele já conversou com os investigadores da liga, que ele já foi totalmente honesto, falou tudo o que aconteceu certinho, e ele tá nessa expectativa. Todo mundo tá nessa expectativa, todo mundo quer saber o que vai acontecer, até para definir o futuro. Se o Cleveland Browns vai jogar com o seu quarterback, que foi a sua maior contratação talvez da história, Deshaun Watson, isso muda. Tem pressão de patrocinadores dessas casas de apostas, porque o pessoal está segurando a aposta, porque não vai botar dinheiro sem saber. Quem que é o favorito da AFC Norte? Depende, né? Pode ser os Ravens, podem ser os Bengals, ou pode ser o Cleveland Browns. Então tem tudo isso, tá? Né? A NFL tem que lidar com essa história. Já conversou, a expectativa era que tivesse saído já uma punição ou não ao Deshaun Watson, mas talvez esses 2 casos que entraram, esses 2 que podem entrar, esses outros tantos que podem entrar, podem estar segurando um pouquinho mais a decisão da NFL. A gente fica no aguardo do que vai acontecer. Vamos falar também de quarterbacks que apareceram para treinar, que tinha aquela expectativa toda, né? O Lamar Jackson apareceu na equipe do Baltimore Ravens e o Kyle Murray apareceu lá no Arizona Cardinals. Começar pelos Cardinals, porque o Cliff Kingsbury falou que ele está rezando para que role um acordo entre o Kyle Murray e a equipe dos Cardinals durante esse período, antes de começar, até meados de julho, antes de começar o training camp, porque ele acha que sem um novo contrato é grande a chance do Kyle Murray não aparecer para treinar. Vamos lembrar a situação do Murray nesse momento, camisa 1 lá dos Cardinals, tem mais 2 anos de contrato, esse é o 4º ano de contrato dele de calouro, está previsto ganhar só 5 milhões e meio de dólares, só 5 milhões e meio de dólares. O ano que vem tem o contrato, foi ativado lá a opção de 5º ano, 29,7 milhões, toda essa grana garantida, mais o Kyle Murray, que é um contrato mais longevo, uma extensão, fazer mais ou menos o que aconteceu com o Patrick Mahomes, que jogou 2 anos ainda com contrato de calouro, mas já com um contrato muito grande de 10 anos, 500 milhões de dólares, que viria lá na frente. Por quê? Por mais que o salário dele se mantenha em 5 milhões, no ano que vem 29, que mude pouca coisa, ele vai pegar aquele signing bônus e vai botar no bolso. E é uma maravilha, né? Você pega uma boa grana e coloca no seu bolso, você joga muito mais tranquilo, você consegue comprar suas coisas e a vida fica mais sossegada. Então eu não sei em que pé está essa conversa, tendo a ver como um lado positivo. Eu sei que aparecer no minicamp obrigatório é meio que normal, porque se ele não aparece, ele toma multa, né? Obrigatório, tá bem claro isso aí. Mas eu entendo que você aparece para treinar quando a coisa está um pouquinho mais encaminhada. Então a gente pode ter uma novidade do Kyle Murray muito em breve. Enquanto isso, lá em Baltimore, o Lamar Jackson apareceu também. Tem uma entrevista coletiva prevista para essa quinta-feira, a gente vai acompanhar aqui, porque a gente quer entender o que está acontecendo com o Lamar. Né? Ele está no último ano de contrato dele, já é a opção de 5º ano, 23 milhões de dólares garantido. Segundo as informações são de que o Baltimore Ravens está disposto a abrir a carteira e dar um grande contrato para o Lamar, não é essa a questão, é que o Lamar não está topando conversar. E aí pode rolar uma situação, muita especulação, né, de que o Lamar está apostando nele, que ele acredita que ele vai fazer mais um ano de MVP, vai fazer mais um ano sensacional. Então, tipo, assinar agora é besteira, porque o ano que vem ele vai merecer receber ainda mais, tá? Tem que ter muita confiança, né? Convenhamos, né? Porque aí às vezes você joga com o 5º ano esse ano, se machuca ou vai muito mal e o ano que vem você está aí no mercado livre, né? Mas ele está apostando em si, acha que vai ser muito bom ano do Lamar Jackson nessa temporada e aí o ano que vem ele vai ganhar mais grana ainda. Tem gente que está falando também que ele acredita que ele não é merecedor de um novo contrato ainda, que ele precisa mostrar que ele. Tem muita especulação e eu quero ouvir direto da boca do Lamar Jackson, porque fica essa dúvida. É muito estranho um jogador por si só querer jogar com a opção de 5º ano. Ah, mas ele tá fazendo isso porque aí o ano que vem ele quer sair e quer jogar por outra equipe, ele não quer ficar lá em Baltimore. Não adianta muito, porque o cara mete a tag. Então, o mais normal de se acontecer é você assinar um contrato, você garantir o seu futuro, você garantir uma boa grana e tentar conversar com os caras. Ó, pessoal, não quero mais. Aconteceu com o Deshaun Watson no ano passado. Não quero jogar mais pelos Texans. Não vou jogar. Pronto, acabou. Ficou lá encostado. Todo caso acabou sendo mais fácil encostá-lo por conta disso. Mas ele ficaria lá no canto dele. Todas essas informações. O Russell Wilson acaba forçando a barra e acaba arranjando alguém para ser trocado. O ponto é esse, tá? É estranho.
a minha sensação é de fato que ele tá apostando que esse ano vai ser o ano que o Lamar Jackson vai calar todos os críticos e mostrar que ele é um cara que merece um mega, ultra blaster, sensacional contrato, que supere qualquer outro contrato, que já são maravilhosos. Então é uma aposta arriscada, mas o cara confia no próprio taco. Tá certo, o nosso Lamar Jackson. A gente volta aqui nos próximos dias para falar mais de futebol americano. Quero saber as suas sugestões, críticas. Deixe um comentário aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal. Seja membro do Toque Passa e aquele abraço.